como transformar drasticamente, para melhor, é claro, a nossa comunicação. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Para quem me vê hoje, tanto falando para a câmera quanto às vezes fazendo alguma apresentação em público, nem deve imaginar como era a minha comunicação antigamente. Dos meus vícios de linguagem, sem contar, antes disso, meu medo em me expor. Sabe aquele receio de até levantar a mão durante a faculdade, assim, que a gente vai levantar a mão e o coração dispara e a gente pensa, acho que eu nem queria, acho que eu deixa pra depois, ou tem apresentação em grupo, eu faço qualquer coisa, menos falar em público. Eu era desse time. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje algumas das coisas dentro desse processo de melhorar a minha comunicação que foram indispensáveis para melhorar de verdade a minha comunicação. A primeira delas, sem dúvidas, é a exposição. Quando eu comecei a trabalhar em que eu precisava conversar, em que eu precisava atender na recepção, atender telefone, eu tinha pavor, eu torcia para que ninguém aparecesse na recepção, sendo que esse era o meu trabalho. Então eu ficava torcendo que não tivesse nada durante aquela manhã, que ninguém aparecesse naquela recepção. Torcia. Mas essa era parte do meu trabalho, eu precisava fazer isso. Nesse período não mudou muita coisa, mas foi um período importante para que eu começasse a amadurecer esse aspecto. Depois eu também comecei a trabalhar, quando eu fazia técnica de administração, eu comecei a trabalhar como recepcionista e o meu dia era fazer isso, o meu dia era me comunicar, era dar bom dia, boa tarde, também ajudar as pessoas a falar no telefone, enfim, era recepção. Mas o lugar onde realmente a minha comunicação foi transformada foi quando o meu dia a dia passou a ser comunicar. Quando eu saí desse emprego onde eu era efetivada, enfim, comecei a entrar em estágio da psicologia, que eu precisei me comunicar, eu fazia entrevistas, depois em um outro estágio onde eu fui efetivada. E aí nesse lugar eu também percebi como a minha comunicação, que estava vindo numa evolução, ela teve um disparo da evolução. E é aqui que eu tenho alguns pontos também para compartilhar com vocês. Quando eu comecei a trabalhar em uma empresa de tecnologia onde a maior parte do meu dia era fazendo entrevistas, acompanhamento dos colaboradores, que eu precisava me comunicar, foi aí que eu posso apontar para vocês coisas importantes que me ajudaram nesse desenvolvimento, no impulsionamento dessa habilidade de dominar a minha comunicação. Apesar de, nesse lugar, ter dado esse salto, que hoje eu percebo esse salto na minha comunicação, que foi um período importante para o meu desenvolvimento e desenvolver a minha comunicação, teve então o começo da exposição. Entenda, não há como a gente melhorar a nossa comunicação saindo do lugar onde a gente não se comunica, a gente não tem domínio da nossa comunicação, do nosso corpo, domínio da nossa voz, do nosso corpo, das nossas expressões, e a gente chegar num lugar onde a gente é boa nisso, em comunicar, sem passar pelo processo de exposição. Então, nas primeiras vezes que eu precisei me comunicar em público, foi difícil, me exigiu. As primeiras entrevistas não foram fáceis, não foram boas, talvez não tenham sido incríveis, as melhores que eu já fiz, mas foram importantes para que eu pudesse desenvolver a minha comunicação. Quando eu cheguei nesse lugar, nessa empresa então que eu trabalhava, grande parte do meu dia era recrutamento, era acompanhamento dos colaboradores, eu precisava ter domínio do que eu estava falando, eu precisava ter domínio da vaga que eu estava oferecendo, eu precisava ter domínio da empresa, da cultura, do que eu estava oferecendo, porque eram vagas de tecnologia. Caso vocês não saibam, quando a gente está falando com profissionais da área de tecnologia, eles não estão ali muitas vezes querendo, sabe? Então tá, vamos para essa entrevista aí, ver se tu me convence. Então a gente tinha que ter domínio do que estava falando para convencer a pessoa a querer trabalhar, a gente conseguir fechar a vaga. Então eu precisava dominar o que eu estava falando. E eu precisava trazer a pessoa para perto. Isso para mim
era bem importante, assim, eu percebia a diferença de uma comunicação onde a gente mantém uma distância para uma comunicação onde a gente chama para perto. Principalmente aqui, falando, né, de entrevistas, mas isso a gente pode ser para qualquer âmbito da nossa vida. Não precisa ser só no trabalho e só em entrevista. Quando a gente quer se comunicar, é importante que tenha transparência, sabe? Que a gente chame a pessoa para perto, que a gente mostre que quer se comunicar, que quer que a pessoa entenda o que a gente está dizendo. Isso para mim é bem importante, essa transparência na comunicação. Eu percebo que facilita muitas vezes, mas não adianta ter a transparência sem o domínio do que se quer falar e sem o domínio de si mesmo. Então, precisa ter domínio do que tá falando. E aí eu comecei a ter mais força nisso, porque eu gostava muito da empresa que eu trabalhava, eu tinha facilidade em vender a empresa porque eu gostava muito, eu sabia que o que eu estava falando eu realmente acreditava. Mais um ponto importante para nossa comunicação. Eu tenho o domínio do que eu quero falar, eu acredito no que eu quero falar, por que eu estou falando? Então, exposição, domínio do que se quer falar, clareza do como, do porquê quer se comunicar, é ter um objetivo com o que se quer falar. Porque senão vira só um despejo de palavras, de ideias vazias, mas o que eu quero comunicar? O que eu quero dizer com as minhas palavras? O que tem por trás das minhas palavras? Transparência. Partindo para um outro aspecto que também é muito comum na comunicação e que piora a nossa comunicação, sabe? Que cria é como se criasse um obstáculo na nossa comunicação. Quando a gente usa de vícios de linguagem, que eu já usei muito, eu tinha muito que é parte de uma insegurança, às vezes até de lidar com o desconforto, que é muitas vezes certas comunicações, que às vezes é desconfortável, né? Às vezes tá ali frente a uma pessoa que tu não conhece ainda, é desconfortável. E aí esses vícios, eles colocam um obstáculo na comunicação, porque a pessoa parece que não se prende. Eu tenho muita dificuldade em me prender numa comunicação com uma pessoa que faz muitos vícios de linguagem. É como se a gente não conseguisse conduzir a pessoa para dentro da conversa. Fica uma coisa afastada, parece uma coisa que não conecta. E mais do que isso, é feio porque às vezes alimenta ainda mais na gente a insegurança do que a gente está dizendo, a falta de confiança no que a gente está falando. Não quer dizer que quem tem vícios de linguagem não acredita no que está falando, mas tem a dificuldade de encarar o desconforto que é a situação de estar se comunicando muitas vezes, de quebrar essa barreira, esse obstáculo no meio da comunicação. E para isso a gente precisa começar a respirar, a gente precisa começar a pensar. Isso fez total diferença para mim, começar a pensar enquanto eu tô falando. É não querer só comunicar, é só não querer falar. É querer comunicar. É não querer só responder. É não querer só deixar as palavras saírem da minha boca. É pensar. Por exemplo, agora, esse espaço eu posso usar para respirar, eu posso usar para pensar, para sentir o meu corpo. Isso aqui, essa consciência corporal faz muita diferença também. Parte de um período também do meu trabalho, do meu período como CLT, foi muito de palestras, de falar em público. E não vou dizer que ficou fácil em algum momento. Ficou fácil fazer mais de 5 entrevistas por dia, falar diariamente com mais de 5 pessoas diferentes, fazer apresentações e reuniões para diretores, com diretores, ou que ficou fácil apresentar para mais de 50 pessoas. Não. Mas a consciência corporal, a noção de que eu posso respirar enquanto eu falo. Eu posso pensar enquanto eu falo. Eu não preciso correr para falar.
eu tenho essa mania também. É um pouco de uma mania de às vezes falar rápido demais. Esse ainda é. Eu acelero às vezes. Mas eu cuido, isso é uma consciência que foi desenvolvida, que é dos vícios de linguagem, de me ocupar e me preocupar em estar passando a mensagem que eu realmente gostaria de estar passando, principalmente quando eu tô com outras pessoas. Aqui no YouTube é diferente, porque eu não estou aqui com vocês propriamente, eu tô com a câmera, mas com pessoas, né, se ocupar de estar passando a mensagem e que as pessoas que estão ali estejam entrando junto comigo, compreendendo. A gente não tem o domínio sempre de que todas as pessoas ali estarão prestando atenção. Mas eu ter certeza de que a mensagem que eu quero passar está sendo passada. E para isso eu posso pensar no processo, enquanto eu me comunico. Eu posso respirar. Eu posso ter pausa. Eu posso ter silêncio. Né? É essa fuga do silêncio. Mas eu posso ter momentos de silêncio. Eu posso respirar. Respirar, não só posso, como devo. Enquanto eu tô me comunicando, eu preciso respirar. Porque senão, uma hora, vai faltar o fôlego e eu não vou conseguir dar continuidade. Querer falar sem respirar, uma hora dá tilt. Então respire. Pense antes de falar, enquanto fala. O antes de falar é compreender o objetivo por trás do que quer se comunicar, do que quer falar. Recapitulando, então. Primeiro, não tenha medo de se expor, se exponha, se comunique. Talvez tu veja esse vídeo e esteja pensando, nossa, mas eu tenho muito vício de linguagem, eu falo muito, ter consciência disso tá ótimo, tenha consciência. Se hoje tu consegue reparar que tu tem esses vícios de linguagem, já é um bom sinal. 2 bons sinais. Primeiro, sinal de que tu está se expondo, está se comunicando. E 2, sinal de que está consciente. Agora é a hora de ajustar. Ajuste na prática. Na próxima vez que for comunicar. Ou então comece a se gravar. Pensa em assuntos que tu domina ou gostaria de começar a compartilhar, se grave. Comece a treinar esse processo de se organizar mentalmente enquanto fala, enquanto comunica, enquanto respira, enquanto pensa, enquanto sente. Experimente, teste, se arrisque. Use dos celulares e das ferramentas que tem para isso, mas não deixe de se expor. Esses movimentos, principalmente o movimento de dominar a si mesma, esse domínio corporal da respiração, dos pensamentos, o domínio também do que está falando, porque não adianta eu chegar querendo comunicar, falar sobre estatística, se eu não tenho domínio de estatística, eu vou me embaralhar toda. Domine o assunto, domine a si mesma e perca o medo de falar, perca o medo do silêncio, perca o medo de si mesma durante o processo de se comunicar.